Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Que a gloriosa graça de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós louvamos a Deus por essa quarta-feira. Nós estamos aqui em um culto de oração, buscando a presença do Senhor. Queria agradecer aqui a nossa visitante, a mãe do Gabriel. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma jornada. Como eu falei ali no grupo do WhatsApp, a nossa ideia é trabalhar a carta de Paulo aos Filipenses nas quartas-feiras. Então nós vamos trabalhar toda a carta dos Filipenses nas quartas-feiras. Eu quero desafiar você que gosta de estudar a palavra de Deus, comece a estudar a carta de Paulo aos Filipenses, comece a lê-la. É uma carta que tem apenas 4 capítulos, dá para você ler em 30 minutos a carta de Paulo aos Filipenses. E a gente vai nas próximas quartas-feiras trabalhar a carta de Paulo aos Filipenses. Mas hoje, de maneira específica, eu gostaria de trabalhar com vocês, não Filipenses, mas Atos 16, que é justamente a narrativa histórica que Lucas traz de como essa igreja surgiu, a igreja em Filipos. Atos capítulo 16, e eu gostaria de aprender algumas lições com os irmãos da plantação dessa igreja, a primeira igreja da Europa, a igreja em Filipos. Então, por isso, abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, verso de número 6 até o verso de número 10. Peço aos irmãos que estejam orando pela nossa irmã Rita, está com a garganta inflamada o dia todo, só cama. E o pastor para cima e para baixo, cuida daqui, cuida dali, faz almoço, e varre casa, e pega a menina da escola e leva. Ore pela nossa irmã Rita, para Deus restaurar a saúde da sua serva. Atos capítulo 16, verso 6 ao verso 10, amém? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Podem se assentar em nome de Jesus. Quando nós olhamos para o início da igreja de Filipos, nós não estamos apenas, meus irmãos, diante de um relato histórico de como o Evangelho chegou na Macedônia. Os irmãos que conhecem um pouco de geografia, a Macedônia, naquele período, é a atual Europa, talvez ali, Iugoslávia, aquela região ali da Europa, uma transição entre a Ásia e a Europa. Foi a primeira igreja que surge ali na Europa. Mas nós estamos diante, não simplesmente de um relato histórico, mas diante de uma grande lição, ou de lições espirituais. Da maneira como Deus age na história, da maneira como Deus age na vida da igreja, na vida dos seus filhos. A história de Atos 16, meus irmãos, nos mostra que a obra de Deus não acontece ao acaso, mas é conduzida por sua voz, sustentada em meio ao sofrimento e marcada pela surpreendente graça de Deus que nos salva e nos transforma. A plantação da igreja de Filipos, que nós vamos olhar com detalhe agora, é um retrato da caminhada cristã, é um retrato da minha caminhada, da sua caminhada, da caminhada da igreja. Paulo e sua equipe não seguiram seus próprios planos. Nós acabamos de ler que eles foram guiados pela voz do Espírito Santo, que os impeliu de ir para certos lugares e os conduziu até Macedônia. Paulo chega a Macedônia com sua equipe, direcionada por Deus. Eles experimentam também sofrimento. Vão experimentar em Atos 16 prisão, dor, injustiça. Mas ao mesmo tempo eles também experimentam, meus irmãos, a graça de Deus.
E a graça de Deus vem sobre aquela equipe, sobre Paulo, sobre Silas, como um bálsamo, como um alicerce para fortalecer e encorajar o apóstolo e sua equipe a cumprir a missão. Isso também serve para mim e para você. Na noite de hoje, meus irmãos, eu queria caminhar com vocês baseado nessa dinâmica. Essa história nos ensina que o caminho da fé não é apenas caminho de vitórias e conquistas, é o caminho da dependência de Deus, da realidade do sofrimento e da experiência viva da graça. Em resumo, nessa noite, nós vamos perceber que a plantação da igreja de Filipos nos ensina sobre dependência de Deus, sofrimento e graça. A plantação da igreja de Filipos nos ensina sobre isso, sobre sermos pessoas dependentes de Deus, de seguirmos a voz de Deus. Nos ensina que a realidade do sofrimento acontece na vida de todos os discípulos de Cristo, mas também fala de graça, da providência e da misericórdia do Senhor. Então, com sua Bíblia aberta, por gentileza, eu gostaria de caminhar com vocês à luz desse texto e trazer para os nossos corações 3 princípios ou 3 verdades nessa passagem. Em primeiro lugar, eu gostaria de trazer ao nosso coração que o discípulo de Cristo precisa se deixar direcionar pela voz de Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar do texto. O discípulo de Cristo, o homem e uma mulher que decide caminhar com Jesus, viver com Jesus, seguir Jesus, essa pessoa precisa estar disposta a se deixar direcionar pela voz de Deus. Um pastor americano, Paul Tripp, em seu livro Vocação Perigosa, ele escreve algo bastante interessante, eu gostaria de ler para os irmãos. Ele diz: não há nada que coloque você em seu lugar, nada que corrija sua visão distorcida sobre si mesmo, nada que o arrancará da sua arrogância funcional, ou nada que deixe de alimentar a combustão da sua justiça própria, tanto quanto permanecer sem defesa, sem nenhum tipo de armadura, diante da impressionante voz de Deus. Somente quando nós estamos diante da voz do Senhor, sem armaduras, sem defesas, sem narrativas paralelas, completamente desnudados, nós somos transformados, nós somos moldados, nós nos conhecemos a nós mesmos e a vontade do Senhor. É isso que Paul Tripp quer dizer. E quando eu olho para os primeiros versículos de Atos 16, os versos 6 a 10, veja comigo como a voz de Deus vai direcionando Paulo e sua equipe. O texto diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, na Ásia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo quer pregar a palavra na província da Ásia. Os irmãos sabem que na terceira viagem missionária, nós estamos aqui na segunda viagem missionária, e na terceira viagem missionária Paulo entra na Ásia. Paulo se estabelece em Éfeso, capital da Ásia Menor. Mas aqui na segunda viagem missionária, o Espírito Santo impede Paulo de pregar na Ásia. Lucas diz que é o Espírito Santo que está fechando a porta da Ásia para Paulo e sua equipe. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, na Capadócia, atual Turquia. A porta se fecha na Ásia, eles então se voltam para a Bitínia, para uma outra região. Mas o texto diz: mas o Espírito de Jesus os impediu. Gabriel, me ajude. Em nome de Jesus, vamos fazer essa parceria, Gabriel. Eles tentam entrar na Bitínia, e o texto diz claramente: quem impede é o Espírito Santo. E então, meus irmãos, diz o texto que eles contornaram a Mícia e desceram a cidade de Troade. E durante a noite Paulo teve uma visão. E a visão que Paulo teve foi de um homem da Macedônia que estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. A visão que Paulo teve
desse homem é a visão de Deus. Foi Deus que deu esse sonho para Paulo. E o texto diz que Paulo e sua equipe interpretam, eles concluem que Deus estava direcionando, estava chamando ele e sua equipe para pregar na Macedônia, não na Ásia, não na Capadócia, mas na Europa. Não no Oriente, mas no Ocidente. E eles não apenas entendem a visão de Deus, eles não compreendem a voz de Deus, mas eles se rendem à voz de Deus. Meus irmãos, eu acredito que a maior necessidade de uma pessoa, quando decide ser discípulo de Cristo, é se deixar guiar pela voz de Deus. Esse vai ser o nosso grande desafio durante toda a nossa vida. Porque ser guiado pela voz de Deus é lidar com portas fechadas, é lidar com o não do Senhor, é abrir mão dos nossos interesses, da nossa vontade, daquilo que a gente pensa, do nosso achismo. Mas quando um homem ou uma mulher de fato quer seguir a Jesus e cumprir a missão de Jesus na história, essa pessoa precisa estar sensível à direção do Espírito Santo, meus irmãos. A direção do Espírito Santo para a nossa vida pessoal, a direção do Espírito Santo para o nosso casamento, a direção do Espírito Santo na relação com os nossos filhos. O que é que Deus está falando aos nossos filhos? A direção do Espírito Santo para a nossa missão, na nossa vocação, meus irmãos. A maior necessidade de um homem e de uma mulher que quer ser discípulo de Cristo é se deixar direcionar pela voz doce e onipotente do Senhor Jesus. Eu fico impressionado porque essa foi a postura de Jesus enquanto esteve aqui entre nós. Jesus passou 33 anos aqui entre nós, fazendo a vontade do Pai. Ele é nosso exemplo, é o nosso modelo. João, por exemplo, lá no capítulo 6, verso 38, João narra dizendo o seguinte, palavras de Jesus: pois desci dos céus, diz Jesus, não para fazer a minha vontade. Perceba, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, aquele que tem um nome acima de todo nome. Ele diz: eu não desci dos céus para fazer a minha vontade. Ele é um homem que é um exemplo de alguém que se esvazia de si mesmo, dos seus próprios interesses, da sua própria agenda, dos seus próprios planos, do seu ego. E Jesus diz: mas para fazer a vontade daquele que me enviou, da vontade do Pai. Sabendo disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando se rende a Cristo, ele diz claramente que o viver para ele é Cristo. E Paulo chega a falar algo ousado, meus irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz: olha, vocês sejam meus imitadores, olhem para mim e me imitem. Por quê? Porque eu estou imitando a Cristo, eu estou sendo obediente igual a Cristo. Eu entendo que a prioridade, a voz que deve direcionar a minha vida não é a minha voz, não são os meus interesses, não são as minhas vozes interiores, mas a voz de Cristo. Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Meus irmãos, algumas perguntas a gente precisa fazer ao nosso coração nessa noite. Porque diante de tantas vozes que nós temos, principalmente nos nossos dias de internet, de rede social, a gente ouve tanta coisa, diante de tanto barulho, vozes externas, vozes internas. A igreja está perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Os cristãos estão perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não a voz de Deus por meio de um pastor, não a voz de Deus por meio de uma influência nas redes sociais, por mais que Deus possa usar essas pessoas, mas ouvir a voz de Deus comigo, de maneira pessoal.
A pergunta que eu faço para os nossos corações nessa noite é: você tem separado tempo para ouvir a voz de Deus em oração e leitura bíblica diária? Algo que nós sempre insistimos aqui na igreja, meus irmãos. Algo que é tão essencial, que vai fortalecer as musculaturas da nossa alma, e que a gente constantemente vai fazendo concessões, vai abrindo mão, e a partir do momento que a gente vai abrindo mão, outras vozes vão assumindo o nosso coração. Deus não fala com quem não está disposto a ouvir. Deus só fala conosco quando a gente se despe e diga: fala, Senhor, porque o teu servo está escutando. Você tem tomado decisões na sua vida? Sim. Tomado decisões na sua vida baseada em que voz? Na voz de Deus? Na hora que você vai tomar uma decisão no seu casamento, qual é a voz que você ouve? Na hora que você vai tomar uma decisão financeira na sua casa, a maneira como você organiza as finanças na sua casa, qual é a voz que está direcionando você? As coisas que você assiste, que você posta nas redes sociais, é direcionado por que voz? Qual é a voz, meus irmãos, que tem direcionado a nossa caminhada profissional? Você adolescente, você criança, qual é a voz que você tem deixado assumir o seu coração na escola? Nas conversas com os colegas, nos nossos relacionamentos, qual é a voz, meus irmãos, que temos ouvido? Nas nossas decisões diárias, porque são as nossas decisões diárias que vão dizer se de fato nós somos servos da palavra de Deus ou não. Não é o fato de nós carregarmos uma Bíblia em nossas mãos que vai dizer se nós estamos seguindo a voz de Deus ou não, mas é na hora de tomar decisões, de tomar caminhos, quando nós de fato nos rendemos à voz de Deus, aí sim nós estamos servindo ao Senhor, o Senhor da palavra. A igreja é formada por pessoas sensíveis à voz de Deus. Meus irmãos, talvez nós, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada com Cristo, muitas das vezes, nós temos confiado na nossa perspectiva e não na direção do Senhor. Quando o Senhor fala assim, perdoe, e a gente resiste. Quando o Senhor fala assim, ande 2 milhas, e a gente só quer andar 1. Quando o Senhor fala assim, persevere, e a gente quer desistir. Hoje o Espírito Santo está dizendo para os nossos corações: deixa eu guiar você. Você é como uma criança. Você não sabe se guiar sozinho. Mas existe uma segunda lição que esse texto me ensina, meus amados. A primeira, o discípulo de Cristo, ele deixa-se guiar, direcionar pela voz do Senhor. Mas a segunda lição que esse texto me ensina de Atos 16 é que o discípulo de Cristo precisa ter consciência da realidade do sofrimento. O discípulo de Cristo precisa ter consciência, pés no chão, de que a vida tem espinhos, de que o fato de nós estarmos caminhando com o Senhor e fazendo a vontade do Senhor, isso não nos torna imunes aos sofrimentos e à dor. Um poeta inglês do século XVIII, William Cowper, que lidou com a depressão a vida toda, ele escreve dizendo, certa feita, ele escreve um poema dizendo o seguinte: Deus se move de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Eu acredito nessa frase. Deus se move de forma misteriosa. E às vezes sofrimentos vêm a nós, mesmo estando seguindo a voz do Senhor, vêm a nós porque aí é o mistério de Deus, para fazer coisas extraordinárias por meio das nossas vidas e nas nossas vidas. Veja comigo se é isso que o texto de Lucas, Atos capítulo 16, verso 22 a 24, não nos ensina.
Porque o texto diz que quando Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos, é isso que eles percebem, Deus se movendo de forma misteriosa. O verso 22 do capítulo 16 começa dizendo o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A gente lê esses versículos e parece que a gente não consegue encaixar, sabe? Aquelas peças de quebra-cabeça que a gente tenta montar e parece que não encaixa, a gente não compreende. Versículos anteriores a gente acabou de ler, eles receberam uma visão do Senhor, é para Macedônia que Deus quer que eles vão. Eles ouvem e percebem a direção de Deus, eles obedecem à direção de Deus. No entanto, para versículos depois, logo versículos depois, eles serem presos, açoitados cruelmente, injustamente encarcerados. Quando uma pessoa está sofrendo, quando a gente sofre, isso não acontece com a gente, quando a gente sofre porque a gente fez besteira, a gente até compreende. Quando a gente sofre porque está tomando decisão errada, a gente até compreende. Mas quando a gente sofre, justamente por estar no centro da vontade de Deus, aí a gente entra em parafuso. É ou não é? Você está fazendo tudo certo. Você está sendo fiel. Você está obedecendo ao Senhor. Você está se rendendo à voz de Deus. Você está seguindo ao Senhor. Você está onde o Senhor quer que você esteja. E de repente, o sofrimento bate à nossa volta. A gente não compreende. O texto fala que eles vão a Filipos. Porque perceba, a visão que Paulo teve foi para ir para Macedônia. Macedônia é como se fosse, meus irmãos, um país. Como se fosse o Brasil. Mas o Brasil tem muitas cidades, muitas capitais. Qual delas ir? Paulo é estratégico. Paulo ele não gasta tempo, ele não joga tempo fora. Paulo é estratégico, ele escolhe a principal ou uma das principais cidades da Macedônia, Filipos. Que cidade é essa, pastor? Se Filipos foi fundada em 356 a.C. por um homem chamado Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Você já ouviu falar desse nome? Alexandre o grande imperador grego. O pai dele era Filipe, fundador da cidade de Filipos. E Filipos era estratégico, sabe por quê? A nossa cidade de aqui, ela não é estratégica? Você já percebeu que na nossa cidade corta algumas BRs? Por exemplo, a BR-116 corta a nossa cidade, isso é estratégico. O fluxo de pessoas, essa BR conecta o Nordeste com o Sudeste e o Sul do país. É uma BR que passa carros, e aí você tem comércio, aí você tem cultura. A cidade de Filipos era passagem entre a Europa, entre o Ocidente e o Oriente. Quando as pessoas queriam sair da Europa para ir para o Oriente, fazer comércios, espalhar cultura, passava por Filipos. Era uma cidade que constantemente você tinha transeuntes, pessoas caminhando, viajando para cima e para baixo. Paulo é estratégico, é lá para Filipos que eu vou. Eu vou para Filipos, porque eu quero alcançar o maior número de pessoas. Perceba, quando Paulo chega lá, logo no início ele vai num sábado orar na beira de um rio, e pregando o evangelho, uma pessoa se converte, Lídia. A palavra do Senhor fala que ela é vendedora de tecido de púrpura, ou seja, ela é uma comerciante, era como se ela fosse dona da Carmen Stephanie. Ninguém pobre comprava púrpura naquele período, só comprava púrpura gente que tinha dinheiro, se não tiver dinheiro não compra púrpura. Ou seja, ela era uma comerciante riquíssima, da mais alta conta.
E diz o texto que ela se converte. Ela é de Tiatira, ou seja, ela não é Macedônia, ela é da Ásia, mas que por algum motivo foi para Filipos e ali reside. E diz o texto que toda a sua casa se converte ao Senhor Jesus, e mais, ela chama Paulo e Silas para morarem dentro da sua casa. Em seguida, Paulo é usado por Deus para libertar uma moça que era escrava, mas que tinha um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco, e Paulo ora por aquela pessoa e aquela pessoa é liberta. No entanto, ao fazer isso, os donos daquela escrava denunciam Paulo e Silas, e eles vão parar na cadeia. E a questão aqui, meus irmãos, que fica para o nosso aprendizado, é que ser guiado pela voz de Deus e estar no centro da vontade de Deus, escolher as melhores opções, tomar as decisões mais assertivas da nossa vida, não nos isenta de enfrentarmos dissabores e intempéries na nossa caminhada. Essa história me ensina isso. O fato da gente estar seguindo a voz de Deus, o fato da gente estar fazendo a vontade do Senhor, indo para onde Deus quer que a gente vá, fazendo o que Deus quer que a gente faça, priorizando o que Deus quer que a gente priorize, isso não significa que não vamos ter oposição, dissabores, intempéries, adversidades, sofrimento, lágrimas. Essa história que muitos pastores, muitas igrejas pregam, que se você crê no Senhor, se você for uma pessoa de fé, todos os seus problemas vão acabar, isso não é bíblico. Que o sofrimento que nos acomete é porque nós temos alguma maldição hereditária, porque nós não temos fé. Não, Paulo é um homem de fé, Paulo é um homem cheio do Espírito Santo, Paulo está seguindo a voz de Deus, e ele está açoitado, encarcerado, meus irmãos. Então a grande questão aqui, nessa história, não é se a gente vai sofrer ou deixar de sofrer, se a gente vai chorar ou vai deixar de chorar. A questão é como nós vamos lidar com o sofrimento. A questão toda é essa. Qual é a maneira que Deus nos ensina nessa história que o discípulo de Cristo deve lidar com a dor, com a decepção, com as portas que se fecham? Atos 16, 25. O texto diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviram. Agora tente entrar na pele de Paulo e Silas. Você foi incansavelmente açoitado. Se colocava uma ponta de osso no chicote para rasgar a pele, para cortar a pele. Você está cansado de tanto ser apanhado. Você está sangrando. Diz que eles foram colocados aqui numa posição onde a cabeça e as mãos estavam presas. A noite toda. De dor. Cansaço. Fome. Uma prisão insalubre. Muitos de nós, nesses momentos, talvez rasgaria os céus com porquês. Por quê, Senhor? Por quê? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Muitos de nós reclamaríamos.
Se for para ser apóstolo desse jeito, eu não quero. Não vale a pena. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, onde as pessoas estão desaprendendo a sofrer. Constantemente, quando um líder chega para mim e fala das lutas que está passando na liderança, eu falo: você tem que aprender a sofrer. Tem que aprender a sofrer. Casais que não aprendem a sofrer se divorciam rapidamente. Jovens que não aprendem a sofrer ficam pulando de galho em galho em faculdades, nunca termina. O texto diz que Paulo e Silas, eles oravam e eles adoravam. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pastor inglês do século XVIII, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil quando conseguimos ler a partitura à luz do dia. Mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus. Não se encontram ao alcance dos homens. É fácil nós adorarmos ao Senhor quando as luzes, os holofotes estão acesos. Quando as pessoas estão nos assistindo, nos aplaudindo. Quando tudo está indo bem nas nossas vidas. Quando os nossos planos estão indo tudo conforme o planejado. Nosso desafio é adorarmos ao Senhor quando as portas se fecham. Quando as luzes se apagam. E só fica você e Deus. Não tem público. Não tem ninguém para impressionar. O discípulo de Cristo, meus irmãos, tem que ter a consciência de que esses momentos podem chegar. E a grande questão é como nós vamos reagir a isso. Como nós temos reagido a isso. Como nós temos reagido ao sofrimento. A pergunta que eu deixo para os nossos corações é: quando momentos como esse acontecem conosco, de profunda dor, decepção e frustração, como é que nós reagimos? Murmurando? Reclamando? Ou louvando, adorando e confiando? Como nós temos reagido? Paulo e Silas nos ensinam que a resposta que Deus requer de nós é oração e adoração. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não tenha a resposta de Deus, por quê, Senhor? Por mais que Deus esteja trabalhando de forma misteriosa, a gente confia que Deus está no controle das nossas vidas. E eu quero finalizar com o terceiro princípio. O discípulo de Cristo precisa experimentar a surpreendente graça de Deus. Perceba que a formação dessa igreja, Deus ensina lições preciosíssimas. Que a gente vai ver, reverberar isso, refletir isso na própria carta de Paulo aos Filipenses. E a terceira e última lição é que o discípulo de Cristo precisa experimentar a surpreendente graça de Deus. Lembra da frase que eu falei de William Cowper? Deus se move de forma misteriosa para realizar suas maravilhas, e é isso que Deus faz. Deus está agindo de forma misteriosa, que Paulo e Silas não estão entendendo, para fazer coisas extraordinárias. Perceba comigo, Atos 16, 14...
que o texto diz claramente que o Senhor abriu o coração de Lídia, para que ela se converta, para que ela receba a mensagem de Paulo. Paulo está na beira de um rio, numa reunião de oração, e ele está pregando, e de repente Deus, não a eloquência de Paulo, não o poder de argumentação de Paulo, não as habilidades retóricas de oratória de Paulo, mas Deus abre o coração daquela mulher, e uma família inteira se converte, meus irmãos. A primeira igreja batista de Filipos, amém? A primeira igreja batista de Filipos é plantada, por quê? Porque Deus, ele está agindo de maneira misteriosa, abrindo o coração de uma mulher. Vê comigo o verso 26 a 28. O verso 26 a 28, que muitas das vezes a gente interpreta errado essa passagem. Interpreta errado. O verso 26 diz o seguinte: de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E aí muitos pregadores usam esses versículos para dizer: está vendo? O louvor liberta, o louvor vai te libertar, vai resolver teus problemas, vai te soltar. E a gente termina a história aqui. Paulo, ele não foi solto, Paulo não saiu da prisão, ele continuou na prisão. Mesmo depois do terremoto, veja comigo o que o texto diz: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Você já parou para pensar no que está acontecendo aqui? Pelo menos 2 milagres estão acontecendo aqui. Pelo menos 2. Primeiro, acontece um terremoto. E o terremoto, veja comigo, abala o alicerce da prisão, destrói todas as fechaduras, as correntes, elas se soltam, mas o terremoto não mata ninguém. Ninguém morre pelo terremoto. Os alicerces são abalados, as correntes caem pelo chão, mas ninguém morre. Segundo milagre aqui, é um milagre moral. Pense comigo, Bangu 1, as portas da cadeia são abertas, você acha que vai ficar alguém lá? Acontece um terremoto no presídio aqui em Jequié, as portas, as cadeias são abaladas, os muros caem por terra, fica tudo aberto para o pessoal fugir. Você acha que alguém não vai fugir? O texto diz que ninguém fugiu. Para mim isso é um milagre moral. Todos os presos continuaram no mesmo local, inclusive Paulo e Silas. Eles não fogem. Então a questão é: qual é o propósito desse terremoto então? Por que Deus enviou esse terremoto? Para assaltar Paulo e Silas aqui não foi, eles continuam na prisão, então tem um propósito maior. Deus está trabalhando de forma misteriosa para realizar grandes coisas. O que Deus está fazendo mediante esse evento, esse abalo catastrófico do terremoto? O pastor Hernandes Lopes dá a resposta e eu concordo com ele. Ele diz o seguinte: o terremoto foi o caminho de Deus. O terremoto é o instrumento que Deus usa para abrir as portas da prisão e quebrar os ferrolhos dos corações endurecidos. O propósito de Deus no terremoto é sacudir as almas dormentes. Deus precisou mandar um terremoto para o carcereiro ser convertido. E aqui eu encontro o propósito maior desse terremoto: a conversão do carcereiro e da sua família. Porque diante desse fato aqui, meus irmãos, o carcereiro pergunta: o que é que eu devo fazer então? Paulo diz: receba o Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. E Paulo foi para a casa dela e pregou o evangelho, diz o texto. Não foi o terremoto que converteu aquele homem,
Não foram os louvores de Paulo e Silas que converteu aquele homem, foi a pregação do Evangelho, porque o Evangelho, meus irmãos, Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o Senhor. E diz o texto que quando Paulo prega, o carcereiro se converte e a família dele se converte. Você tem 2 famílias convertidas em Filipos, por meio de ações misteriosas de Deus. A lição que fica para nós é que realmente Deus se move de forma misteriosa, meus irmãos, para fazer grandes maravilhas, extraordinárias maravilhas. Podemos até não compreendermos a forma que Deus está agindo nas nossas vidas. Podemos até mesmo não termos explicações do porquê Deus permite situações desagradáveis em nossas vidas. Podemos até mesmo não entender por que Deus permite terremotos emocionais, terremotos relacionais nas nossas vidas. Por que Deus permitiu essa crise? Por que Deus fechou essa porta? Por que Deus parece tão distante? Podemos até não entender, mas nós temos a percepção, meus irmãos, clara, que Deus está trabalhando na vida do seu povo, da sua igreja, da sua noiva. Ele está agindo de maneira misteriosa, e Ele está agindo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, para realizar as suas maravilhas e cumprir os propósitos do reino de Deus por nosso intermédio. Não podemos não compreender o Senhor, mas uma coisa nós temos a certeza, meus irmãos: a graça do Senhor, ela nos surpreende, e ela faz coisas extraordinárias que a gente nunca imaginou. Quem diria, meus irmãos, que por meio da crucificação de um carpinteiro, de um homem pobre, um galileu insignificante, aos olhos dos homens desprezado, quem diria que por meio daquela morte tão cruel e maldita, o Deus Todo-Poderoso estava trazendo salvação para todos nós? Quem diria? Para os religiosos, para os sacerdotes, para os mestres da lei, vamos eliminá-lo, é alguém descartável. Mas aos olhos de Deus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E se nós estamos aqui, é porque esse homem, esse galileu, esse carpinteiro, desprezado aos olhos dos homens, alguém que não tinha beleza em si mesmo, se entregou em nosso lugar, em nosso favor. Quem diria, meus irmãos, que Paulo e Silas, chegando, pense bem, 2 homens, chegando em São Paulo, uma grande metrópole, que era Filipos naquela época, chegando sem eira, sem beira, com a mão na frente e outra atrás, presos, açoitados, cansados de tanto apanhar, Deus usasse a vida desses homens para plantar uma igreja, estabelecer uma comunidade de fé firme, que abençoaria o mundo inteiro. E se hoje nós temos a carta de Paulo aos Filipenses, foi porque Deus surpreendeu o apóstolo Paulo com a sua graça. Como discípulos do Senhor, meus irmãos, nós também precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo nas nossas vidas. Porque Deus pode fazer algo extraordinário na minha e na sua vida, na vida dessa igreja, por meio de coisas que aos olhos humanos são desprezíveis. Ele é o Deus que converte o sofrimento em louvor. Por isso, nessa noite, eu gostaria de ponderar algumas coisas com vocês. Hoje nós aprendemos, pela plantação dessa igreja, a igreja de Filipos,
que a gente vai estudar a carta aos Filipenses nas próximas quartas-feiras, nós aprendemos 3 coisas. Primeira coisa que nós aprendemos, que o discípulo de Cristo deve se deixar guiar pela voz de Deus. E a pergunta que eu faço para você mais uma vez: quais têm sido as vozes que têm influenciado as suas decisões? Na hora que você vai tomar uma decisão, o que fazer com o dinheiro, o que fazer com a crise que se instalou no seu casamento, aquele negócio que surgiu na sua profissão, aquela proposta, um novo relacionamento afetivo, quais são as vozes que nós temos ouvido? Há alguma área na sua vida que você tem resistido à orientação de Deus? Deus está falando para você: vá para Macedônia, vá para Macedônia, e você está insistindo em ir para a Ásia. O que vai mudar as nossas vidas, meus irmãos, não é o que a gente pensa, o que a gente acha, mas é a voz de Deus. Qual é a direção de Deus para você hoje? Segunda coisa que nós aprendemos é que o discípulo de Cristo precisa ter consciência da realidade do sofrimento. Portas vão se fechar. Como você costuma reagir quando o sofrimento surge em sua vida? Quando Deus decide embaralhar os seus planos, fechar algumas portas, como você reage? Você fica nervoso, nervosa? Você começa a descontar nas pessoas? Você fica ansioso, ansiosa, você perde o apetite, perde o sono? Você reclama, você murmura? Você bate no peito e diz: ah, Senhor, se for assim eu não quero mais. Ou você ora, ou você descansa, ou você adora. Como nós temos reagido? Como nós temos enxergado os sofrimentos, meus irmãos, na nossa vida, como obstáculos? Porque para a teologia da prosperidade, sofrimento é um obstáculo que tem que ser removido. Através de campanhas, através de dinheiro, tem que ser removido. Ou nós temos enxergado o sofrimento como oportunidades? Você já parou para pensar que se Paulo não tivesse sido preso, o carcereiro e a sua família nunca teriam conhecido Jesus? Às vezes Deus coloca a gente para trabalhar num lugar, num setor, e a gente fala assim: não era esse que eu planejei, não era esse que eu queria, mas Deus nos coloca ali. E se a gente não tiver o olhar de discípulo e perceber, não, se Deus permitiu que eu estivesse aqui, é porque Ele tem um propósito. Se Deus permitiu que essa porta se fechasse e Ele abriu outra, é porque é aqui que Deus quer me usar. Pessoas que não têm essa maturidade azedam a alma e vivem reclamando. E por último, o discípulo de Cristo precisa experimentar a surpreendente graça de Deus. Porque quando nós oramos e adoramos e descansamos e esperamos no Senhor, Ele nos surpreende com a sua graça e faz infinitamente mais do que a gente pede e do que a gente pensa. Como a graça de Deus tem transformado sua maneira de olhar os desafios. Vamos orar? Vamos pedir. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, meus irmãos. A sermos guiados pela voz dEle. Senhor Deus, nessa noite, Deus, nós aprendemos 3 lições fundamentais à luz de Atos 16. É a narrativa da plantação da igreja, da primeira igreja ali em Filipos, meu Senhor. E aquela igreja é plantada porque o Senhor direciona aquela comitiva.
E nós aprendemos que nós precisamos estar sensíveis à Tua voz, Pai. Oh Deus, como o nosso coração nos engana, como o nosso coração é orgulhoso, Senhor, às vezes. Como o nosso coração, meu Deus, resiste em se submeter à Tua voz, à Tua palavra, meu Deus. Oh Pai, se o Teu Espírito Santo não nos ajudar, jamais nos submeteremos à Tua palavra. Por isso nós te pedimos nessa noite, abra o nosso coração, Senhor. Nos ajude a ouvir ao Senhor a Tua voz, a Tua palavra, e optar, Senhor, pela obediência. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda a direção do Senhor. Paulo tentou ir para a Ásia, o Senhor disse não. Paulo tentou ir para a Bitínia, o Senhor disse não. É para Macedônia que eu quero que você vá. E ele obedece. Uma igreja plantada, dessa igreja surge uma carta que ainda hoje abençoa-nos com seus ensinos, com suas reflexões. Meu Deus, o Senhor é o Deus que faz coisas extraordinárias, Pai. Às vezes a gente não compreende porque nós estamos sofrendo e padecendo, justamente por estar seguindo ao Senhor e fazendo a Tua vontade. Todas as 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, ele sofreu, ele foi preso, ele apanhou. Ele não teve vida fácil, assim como Cristo também não teve. Hebreus capítulo 5 diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Meu Deus, quando nós estamos no centro da Tua vontade, o Senhor permite o sofrimento da nossa vida, não é porque o Senhor quer nos destruir, quer nos machucar, é porque o Senhor quer nos preparar, nos amadurecer, nos forjar, Pai. Abre o nosso entendimento para isso, Senhor. Quando nós enfrentamos um problema num casamento, mesmo nós estamos fazendo tudo certinho, não é para desistir do casamento, é para o Senhor nos moldar, nos levar a ter mais fé, nos ajudar a confiar e a esperar no Senhor. Quando estamos enfrentando uma dificuldade financeira, meu Deus, não é que o Senhor quer que a gente tome caminhos e atalhos, não. O Senhor está nos desafiando a esperar e a confiar que uma hora, no momento certo, as portas vão se abrir. A porta da Macedônia vai se abrir para nós, Pai. Nos ajude a louvar e a orar ao Senhor enquanto isso acontece. Nos ajude a descansar no Senhor enquanto nós estamos amarrados no sofrimento, presos, açoitados pelas lutas e pela dor, Deus. Nos ajude a confiar no Senhor e adorar o Deus que tudo vê, que tudo sabe, aquele que está sentado no trono, porque quando a gente adora, é isso que acontece, a gente tem a percepção do céu, da glória, e quando nós temos essa percepção, nós vemos o Senhor assentado num alto e sublime trono. O Senhor está no controle, o Senhor está no controle das nossas vidas, e quando a gente adora, a gente ganha essa consciência, Pai. E quando a gente ganha essa consciência e descansa no Senhor, o Senhor nos surpreende com coisas extraordinárias. Oh Deus, amadurece a nossa fé. Nos ensina, Senhor, por meio dessa narrativa de Atos 16, a sermos homens e mulheres maduros no Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para si o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Domingo de manhã, escola bíblica dominical.